porque agora eu preciso falar sobre Daniel Alves. Em Barcelona, donos de boates querem se juntar à acusação contra o jogador brasileiro, que é suspeito de estupro. Ele segue preso. Ele prestou depoimento com muitas contradições. Quem traz os detalhes para a gente é o Américo Martins. Poderia estar falando também sobre a discussão lá na cúpula da Argentina, né, da América Latina e Caribe. Mas, Américo, vamos começar com ele. Vamos falar do caso Daniel Alves. Ontem, segundo eu li na imprensa espanhola, a juíza acabou pegando o Daniel Alves no pulo, no momento em que ele foi tentar dizer que, na verdade, foi a menina que o atacou. Que eu assim, como fã de Law and Order, eu sempre fico meio chocada. Mas a juíza falou, olha, não faz sentido, porque ela identificou uma tatuagem que você tem numa região íntima e ela só conseguiria ver isso se você estivesse de pé, com a camisa ali levantada. E aí ele muda o discurso. Foi uma das várias inconsistências encontradas, mas por conta disso se avoluma a pressão sobre o jogador brasileiro. Pois é, Dani, boa tarde a todos. Está ficando cada vez mais complicado o caso do Daniel Alves, porque a imprensa está revelando cada vez mais dessas contradições dele. Essa contradição que você citou, da história da tatuagem, foi uma das cruciais. Foi ali que, aparentemente, a juíza teve convicção de que, de fato, o testemunho da vítima, da alegada vítima, era muito mais consistente do que o Daniel Alves. Segundo a imprensa espanhola, foi nesse momento que a própria juíza o questionou, quando ele disse que estava sentado no vaso sanitário e que ele teria sido atacado. Aí ela, juíza, questionou o jogador e disse, mas veja bem, a vítima acabou de dizer aqui, deu detalhes de uma tatuagem que o senhor tem no abdômen. O senhor tem a tatuagem? Ele confirmou, e aí ele mudou o depoimento. Então isso foi um dos pontos cruciais, além de outros pontos em que ele acabou se enrolando nesse depoimento, que ele foi dar, segundo ele, de forma espontânea, inclusive, e acabou sendo preso, está em prisão preventiva. E tem essa informação muito importante, eu acho também interessante, Dani, das federações de boates e de restaurantes e bares da Catalunha estarem tentando se juntar à promotoria para fazer parte da acusação. Por que eles estão fazendo esse movimento? Duas grandes razões. Primeiro, porque é péssima publicidade para o negócio deles. Deixar que esse tipo de coisa aconteça num país como a Espanha, que a gente comentou ontem, que recentemente mudou, inclusive, sua legislação para ter uma legislação mais forte para punir casos de agressão sexual e estupro em situações similares a essa. E a segunda razão é porque eles estão investindo bastante justamente para limpar essa imagem, não ter essa imagem de que Barcelona e outras grandes cidades da Catalunha são palco para esse tipo de atividade, esse tipo de comportamento. Eles querem que isso seja de fato reprimido, porque é ruim para os negócios, além de ser, obviamente, péssimo para as vítimas e para toda a sociedade de maneira geral. Então, eu achei muito interessante e muito importante esse movimento do negócio contra esse tipo de comportamento que tem que acabar de qualquer forma mesmo, né, Dani? Américo, o que está ficando claro para mim é que o caso Daniel Alves pode se tornar, por conta da projeção que o Daniel Alves, né, foi o jogador, acho que com mais vezes ganhou campeonatos com a camisa do Barcelona. Então, não é apesar dele estar eclipsado no campo do futebol agora, porque estava fora, estava jogando emprestado para um time do México de segunda divisão, lá dentro ele é muito conhecido. Então, por conta desse histórico de Daniel Alves, da gravidade do caso e da proporção que está tomando, querem fazer deste um marco. É o que está me parecendo. Quando você me diz que as associações de donos de casas noturnas querem se somar à acusação, me parece claro que eles querem dar Daniel Alves e o desfecho disso como exemplo, o que é péssimo para quem está defendendo o jogador. De novo, ele que já não encontra um bom ambiente, porque está ficando claro que, pelo menos na imprensa espanhola, o discurso... a defesa da menina, da vítima, é muito consistente. Ela não mudou em nenhum momento, nenhuma ponta da fala. E as imagens estão corroborando que ela entra no banheiro, fica presa lá por cerca de 15 minutos e sai abalada. No caso dele, ele já teve que mudar várias vezes. Pode acabar virando um marco legal histórico. Daniel Alves, que página horrorosa da história dele.
pode virar um grande exemplo mesmo, né? Assim, nós podemos nos referir a isso dependendo, obviamente, de como o caso evoluir, como o caso do Daniel Alves, que mudou comportamentos e se mudar mesmo, né, para melhor, seria excelente. Agora, obviamente, a gente tem que lembrar que o jogador tem todo o direito de defesa, que ele ainda está nesse processo, que essa é uma prisão preventiva. Hoje, inclusive, ele contratou um dos advogados mais famosos da Catalunha para defendê-lo, que é o Cristóbal Martel, já defendeu o Barcelona naquele caso famoso contra o Neymar e defendeu o Messi num outro caso famoso aí com a Receita Espanhola. Ele é um dos principais advogados da Catalunha, foi contratado pelo jogador para defendê-lo. Outro sinal de preocupação, obviamente, do Daniel Alves, reforçando ali, obviamente, seu time de defesa. Ele tem todo o direito de defesa e esse direito tem que ser assegurado até o final. Mas, pelo andar da carruagem e pelo jeito como a coisa se avoluma, parece que esse caso ainda vai ter vários capítulos e, como você disse, se eventualmente chegar a uma conclusão de culpa e por conta da visibilidade dele, ele é um grande ídolo na Espanha. Ele, de fato, neste momento já está em final de carreira, mas ele é um grande ídolo na Espanha. Ganhou muitos títulos pelo Barcelona, ele é um jogador admirado dentro do campo. E agora vamos ver como é que ele vai se sair dessa. Outra coisa também, Dani, que é parecido com isso e nessa mesma toada, é que a gente teve outros casos de jogadores famosos que escaparam e acabaram sendo condenados. Um caso dele é o Robinho, outro jogador brasileiro que foi condenado na Itália. E ele acabou se safando porque voltou ao Brasil, não pode deixar o Brasil hoje, porque senão ele vai acabar sendo preso também. Então tem aquele sentimento de não podemos deixar esse tipo de crime ser impune, independente de quem seja a pessoa que esteja participando dele. Dani. Obrigada, querido.